Olá, boa tarde, já estamos no ar com o Conhecer e Aprender. Muito obrigada pela sua presença, você que já está aí sentado aguardando o nosso programa começar. E quem você sabe que ainda não sentou no sofá e não começou a assistir ao Conhecer, por favor, chama para assistir junto com você e a gente conversar um pouco sobre educação aqui na tarde de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre educação financeira para as crianças. E se você tem alguma dúvida sobre isso, você pode mandar para a gente o seu questionamento através da nossa página. E falando na nossa página, você já sabe que nós temos acesso ao Facebook, que você tem como participar do nosso programa junto com a gente através da nossa página. Então, você pode mandar sugestões, dicas, de repente você gostou muito do programa de hoje, gostaria de nos parabenizar, porque todo mundo gosta de um elogio. Então, você manda lá pela nossa página do Facebook, mas nós também estamos abertos a todas as críticas que vocês desejam fazer para ajudar a construir esse programa todos os dias. Inclusive, hoje, nós vamos ter a transmissão pelo Facebook, só que ainda não começou. Daqui a pouco a gente começa a transmitir por lá. E aí você tem a oportunidade de assistir também, caso você não esteja em casa ou caso você esteja saindo, ou indicar para alguém, ou simplesmente participar lá do nosso bate-papo, mandando as perguntas, dizendo pra gente aquilo que você deseja saber. E agora nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Como eu estava dizendo, a gente vai conversar sobre educação financeira. É uma dúvida que está sempre presente nas famílias, né? Principalmente se os pais são de primeira viagem, se eles não têm tanta experiência assim, eles querem sempre saber se deve começar a conversar sobre dinheiro com a criança desde muito cedo ou não. Quem conversa com a gente hoje é a Vera Lúcia, ela é educadora financeira e ela vai poder explicar todas essas questões pra gente, inclusive responder as dúvidas de vocês aí de casa. Boa tarde, Vera. Boa tarde a você que nos assiste. Nós estamos aqui para isso, para falar sobre educação financeira, que é um tema tão importante e que tem que fazer parte da família brasileira. E quem não gosta de dinheiro, né, Vera? Normalmente a gente sempre diz que se felicidade não compra dinheiro, então você me dá o seu e seja feliz. A gente sempre joga esse ditado popular para poder brincar no dia a dia. Mas quando a gente fala sobre o dinheiro e em relação às crianças, aí a coisa fica mais séria, porque realmente a gente está vendo, inclusive, que a mídia hoje em dia, ela está muito propícia a isso, né? As crianças ligam a televisão e já tem comercial de brinquedo, enfim, tem muitas coisas que relacionam a criança ao mundo capitalista. Isso é uma preocupação para os pais. Com certeza. Hoje a criança tem acesso ao dinheiro muito mais cedo do que na minha época, né? Então, a partir de 2, 3 anos, ela já começa a ter esse contato com o dinheiro. Então, é muito importante que você, pai, que você, mãe, que a família, de modo geral, comece a, desde cedo, orientar a criança a como utilizar esse dinheiro, né? De que forma? Acho que a principal referência que a gente tem em relação a isso são as mesadas, né? A gente costuma, quando a gente é criança, a gente costuma receber um valor dos pais. Tem pais que não aderem a esse tipo de organização em casa. Mas tem outros pais que não, que adotam sim. E isso é interessante. Muitos pais têm dúvida se deve dar mesada ou não. Então, esse é um tema bem pertinente e importante. Mesada a partir dos 7 anos de idade. Por quê? A partir dessa idade, a criança já tem uma certa maturidade, então fica mais fácil para o pai orientar como ela vai utilizar esse valor. E o valor, né? Que valor eu devo dar de mesada para o meu filho, se eu tenho um filho, se eu tenho 2 filhos. Então, é de acordo com a idade de cada um, porque a gente tem que entender que são despesas diferentes, né? E a gente indica sempre 1% do valor da tua renda mensal. Então, dá aí para a gente trabalhar com uma mesada para que ele já comece a administrar o próprio dinheiro. Porque o que acontece hoje? Existe aquela situação do jovem que sai para o primeiro emprego e ele já chega numa situação de endividamento. Ele ainda nem recebeu o salário e ele já gastou por conta. Por que isso acontece? Porque ele não foi preparado desde cedo. Na verdade, nós não fomos educados financeiramente, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, inclusive eu estava conversando com a Vera antes do programa começar, e eu tive mesada por bastante tempo. Eu não lembro a partir de que idade, mas era quando eu já conseguia entender alguma coisa, provavelmente pelos 7, 6 anos. Mas era R$10, gente. Hoje em dia a gente não compra nada com R$10, né? E aí teve uma época que eu comecei a revolucionar lá em casa e disse que a gente tinha que mudar essa situação, que tinha que ser um pouco mais, porque eu já tinha crescido, então eu merecia um pouco mais de dinheiro. E meu pai realmente aumentou. Eu fiz, inclusive, uma reunião dentro de casa pra gente conversar e saber por que eu merecia mais dinheiro, né? E aí meu pai aumentou para R$20. Então, quer dizer, às vezes, hoje em dia parece até simbólico, mas antigamente era uma quantia considerável, digamos assim, né?
para a época. Então isso conta também, a gente precisa considerar em que contexto que essa criança está e o que se pode comprar, por exemplo, com R$ 2 hoje em dia? Com certeza. O que a gente indica? Você tem que fazer um diagnóstico financeiro durante 30 dias. Pega um caderninho e anota todas as despesas que teu filho tem aí durante 30 dias. Ao final desses 30 dias, você vai ter um resultado e saber quanto você gastou com ele. Vamos imaginar que no mês ele gastou aí R$ 100, né? Então você conversa com ele, explica, olha, filho, filha, você gastou R$ 100 durante 30 dias. Então, que tal nós estabelecermos uma mesada para você começar a administrar? Só que a gente indica que você não dê esse valor dos R$ 100 que ele gastou. Você já ensine seu filho a poupar parte desse valor. Para quê? Para a realização do sonho dele. E isso é muito importante, tem dado muito certo com as crianças quando a gente faz esse tipo de trabalho. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque agora a gente vai saber qual é o nosso guia de profissões de hoje, mas quando a gente voltar do intervalo, nós continuamos conversando aqui com a Vera Lúcia sobre educação financeira. E se você tiver alguma dúvida aí na sua casa, você já pode mandar pra gente começar a tirar, sanar todas as suas dúvidas e você sair daqui do programa de hoje esclarecido. Nosso guia de profissões de hoje é sobre auditoria e controladoria e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. O curso de Auditoria e Controladoria foi um curso formado para atender o mercado dos profissionais da contabilidade e áreas afins. Nós temos hoje no nosso curso possibilidade de capacitação do aluno até a formação nas áreas de controle, de auditoria, de perícia e além da possibilidade de você ter conhecimento dos avanços tecnológicos voltados à contabilidade. Então, o curso oferece, além do padrão internacional da Faculdade Devray Marta Falcão, a possibilidade de destaque no mercado de trabalho. As aulas são desenvolvidas às sextas-feiras, sendo que na sexta, de 18 às 22 horas, e o sábado o dia inteiro, de 8 às 12 e de 14 às 18, possibilitando que nesse interim aulas teóricas e aulas práticas. O professor tem essa possibilidade de desenvolver com o aluno muita prática, trazido das experiências do mercado de trabalho, dos próprios professores e também na necessidade local. Então é um curso bem completo. Os alunos terão a possibilidade de sair daqui efetivamente preparados para o desempenho de suas funções nessas áreas ditas como auditoria, perícia, controladoria e finanças. Já estamos de volta com o Conhecer e Aprender. E é o seguinte, a gente já está disponível aí no Facebook para vocês, viu? Se vocês quiserem nos acompanhar através da nossa página, já está tudo ok e a gente já está transmitindo ao vivo por lá também. E agora nós vamos dar continuidade à nossa entrevista do dia. A gente está conversando sobre educação financeira com a Vera. Ela está explicando tudo para a gente, principalmente relacionado à criança, já que o nosso foco aqui no Conhecer é exatamente esse nos dias de segunda-feira, né? E falando nisso, normalmente na segunda-feira a gente conversa um pouco mais sobre a escola, Vera. Então acho que isso é interessante também. As escolas, elas podem trabalhar a educação financeira ou é perigoso, é complicado? Como que essa educação deve acontecer dentro desse ambiente? Não, muito pelo contrário, é na escola que deve começar. Então, hoje nós já atendemos mais de 20 escolas privadas em Manaus com educação financeira. Agora pela manhã eu estive, inclusive, fazendo formação pedagógica de alguns professores e crianças a partir de 3 aninhos já têm acesso a esse material de educação financeira. Então, elas começam muito cedo, porque nós entendemos que quanto mais cedo começa, melhor é o resultado, para que elas não venham ter os problemas financeiros que nós temos hoje. Então, a gente trabalha a educação financeira na escola comportamental, né? Não é, eu vou ensinar contas, vou ensinar planilhas para uma criança da educação infantil, por exemplo, não. Nós vamos trabalhar mudança de hábitos e comportamento. É aí que está embasada a nossa metodologia e o nosso programa de educação financeira. Em relação ao empreendedorismo, tem algumas escolas, inclusive na segunda passada a gente conversou um pouco sobre isso. Algumas escolas já têm um trabalho de empreendedorismo dentro do ensino, né, dentro da grade curricular.
A gente poderia fazer relação de uma coisa com a outra? Por exemplo, querendo ou não, quando você empreende alguma coisa, você precisa lidar com o lado financeiro disso, Sim. né? E as crianças já têm como pensar, digamos que, futuramente em relação às finanças. Inclusive, esse ano a gente está chegando aí nas escolas com essa novidade, educação financeira e empreendedorismo trabalhando juntos. Porque se eu não estou educado financeiramente, eu não vou conseguir ter sucesso na minha vida como um profissional liberal, né? E trazendo para a criança desde muito cedo essas características e já despertando neles o desejo de se tornar um empreendedor. Então, sem dúvida nenhuma, a educação financeira ela caminha junto com o empreendedorismo. Uma coisa depende da outra. Bom, inclusive nós temos aqui em Manaus também uma das escolas que é nossa parceira, esse tipo de trabalho. Eles já desenvolvem a educação financeira com as crianças e a gente foi de pertinho para poder conferir como acontece. Pode soltar. O que você entende por educação financeira? Bom, além de incentivar a economia, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro, essa educação proporciona melhor qualidade de vida, tanto hoje quanto no futuro. E para quem acha que isso é coisa de adulto, está enganado. As crianças também devem ter esse apoio. E o gestor Paulo Corrêa nos conta a importância de trabalhar com as crianças essa questão do conhecimento financeiro. Nós precisamos, mais do que nunca, dar um valor muito especial à educação como um todo, a trabalhar com valores, a trabalhar com a ética, com o respeito, com a integridade. E, particularmente, nós precisamos, no Brasil, e particularmente na nossa família, na nossa escola, no nosso viver, trabalhar com a educação financeira. Existe uma editora voltada para a educação financeira, que produz o próprio material e apresenta para as escolas. Esta disciplina funciona como uma aula extra. Quando realmente a lei for aprovada, será dever das escolas incluir a matéria na grade escolar. A Adsop Educação Financeira é a primeira editora no Brasil a produzir material de educação financeira. Hoje nós já estamos aqui em Manaus em mais de 15 escolas da rede privada e nós começamos um trabalho a partir dos 3 anos de idade, com a nossa metodologia que é o DSOP, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Seguindo esses 4 passos, as crianças começam a aprender desde muito cedo a como administrar todo e qualquer dinheiro que passa pelas mãos dela. Inclusive a própria Vera, né, gente, que estava lá mostrando pra gente como fazer na prática. Bom, antes de a gente continuar nosso bate-papo, eu preciso mandar um beijo pro nosso telespectador Mirim, que é o Joaquim Alberto. Um beijo pra você, muito obrigada por acompanhar aqui o Conhecer. E a sua mamãe tá lá dentro, viu, falando aqui no meu ouvido, ajudando a gente a colocar o programa no ar. Além disso, um beijo também, mas quem tá mandando esse não sou eu. Nosso cinegrafista Ruth Valen tá mandando um beijo pra Andressa Souza. Andressa já ganhou aí uns pontinhos na semana de hoje. E um beijo pra todo mundo que tá lá no Rio de Janeiro nos assistindo também. E mandaram mensagem aqui pra gente dizendo que estão acompanhando o Conhecer. Agora a gente vai continuar. Bom, Vera, é importante também a gente mostrar pra criança que necessita de um retorno. Por exemplo, quando você recebe um dinheiro, você recebe porque você fez alguma coisa em troca disso. E aí, no caso, seria a importância do trabalho ou então de um reconhecimento da necessidade de você produzir alguma coisa para receber retorno, né? Sim, quando eu recebo, por exemplo, a mesada, ela já é um valor que eu tenho que aprender a administrar. Isso já prepara, né, os nossos pequenos, as nossas crianças e adolescentes, para quando chegarem naquele momento que eles vão trabalhar. Né? Então, esse dinheiro a gente sempre tem que explicar. A mesada que você está recebendo é para que você aprenda a administrar todo e qualquer valor que passe pelas suas mãos. Porque vai chegar um determinado momento que você vai trabalhar, né? E aí você vai ganhar um salário e precisa saber administrar esse salário. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que o salário que eu recebo é o retorno do meu trabalho, e eu preciso também saber administrá-lo. Então, hoje, o que acontece? Muitas pessoas trabalham, mas não usufruem como deveriam. E a pergunta é, você está separando parte do seu salário para realizar o seu sonho?
Bom, com esse questionamento, a gente já vai pensando para o intervalo. Vou te dar alguns minutinhos para refletir sobre isso, mas daqui a pouco a gente retorna para continuar o nosso bate-papo para o nosso último bloco. Inclusive, então, é a oportunidade que você tem para poder dizer para a gente qual é a sua dúvida, ou então dizer como está o programa, o que você está achando, ou simplesmente pedir um beijo, que eu mando também, não tem problema. Mas a gente volta já depois do intervalo com a Vera para continuar o nosso papo sobre educação financeira. Não esquece que a gente também está ao vivo pelo Facebook. Até logo! Nós vivemos num mundo que preza pelo conhecimento, pela informação. A informação está disponível em diversos cantos, a todo momento, a qualquer instante. E isso é muito importante. Agora, nós precisamos usar toda esta informação que recebemos da forma adequada. Nós devemos filtrá-la para transformá-la em conhecimento, para termos o embasamento para conversar com pessoas sobre determinados assuntos. Mas, acima disso, nós devemos fazer uma segunda filtragem e fazer com que esta informação, que virou conhecimento, acima de tudo, passe a ser sabedoria. Sabedoria é usar o conhecimento da forma adequada. Sabedoria, acima de tudo, é olhar o mundo com os olhos de Deus. Então, que os... Já estamos de volta com Conhecer e Aprender, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo aqui sobre educação financeira para crianças. Vera, é interessante aquela história do cofrinho, que a gente sempre ouve desde que a criança, enfim, começa a entender as coisas, começa a entender o que é dinheiro, aí normalmente as crianças ganham um cofrinho. É uma boa estratégia? Com certeza. A gente, inclusive, trabalha nas escolas que nós atendemos com 3 cofres. Um de curto, um de médio e um de longo prazo. O cofre de curto prazo são de sonhos que a criança queira alcançar daqui a 3 meses, médio prazo 6 meses e longo prazo 1 ano. Então, todas as escolas, elas desenvolvem um projeto a longo prazo, né? Então, a criança constrói o cofrinho, poupa as moedas para a realização daquele sonho coletivo, que é o sonho dela com os amiguinhos da turma. E esse hábito vai para casa. Nós temos situações, inclusive, de famílias que construíram junto com o filho um cofre para a viagem das férias de dezembro. Então, o resultado é muito positivo. O que acontece? Quando você começa a depositar moeda a moeda no cofre, a gente acaba perdendo a noção de quanto tem. E isso se torna um hábito. Então, eu costumo dizer nos cursos que a gente ministra o seguinte: se você não tem R$100 para poupar, mas você tem uma moeda de R$1, começa com essa moeda de R$1, porque isso vai se tornar um hábito e daqui a pouco você está realizando aí grandes sonhos, né? Isso é muito importante. Lá em casa era bolinha de gude ou então pipa. Como a gente viajava e o meu irmão e os meus primos brincavam muito de pipa, aí teve uma época que a minha mãe deu um cofre para cada um e disse que nas próximas férias eles só comprariam pipa com o dinheiro que tivesse naquele cofre. E lá em casa deu certo, então acho que é uma boa estratégia mesmo. É interessante porque a gente percebe que as escolas focam muito nessa questão do sonho, né? Sim. Acredito que até para não ficar pesado para a criança, porque o adulto ele ainda tem aquela questão de economizar ou então de tratar as finanças de uma forma, digamos que com uma responsabilidade um pouco maior, porque tem as contas, tudo aquilo que é muito específico. E a criança não tem conta para pagar ainda, então a gente precisa criar um motivo, talvez, para que ela precise se organizar. Sim, e isso a gente trabalha também com os adultos, porque o que acontece? Quando nós temos um sonho, ele é um objetivo a ser alcançado. Então, o que a gente ensina? Eu recebo o meu dinheiro mensal, isso para o adulto, separo parte para a realização do meu sonho, e aí depois eu vou resolver aí as minhas despesas. Agora, é claro que eu tenho que saber qual é o meu sonho, quanto ele custa, quanto eu vou poder guardar mensalmente e assim eu vou estabelecer o prazo para a realização. Então, a gente trabalha com as crianças e com as famílias dessa forma e o resultado é muito positivo. Nós temos um telespectador que mandou uma pergunta para a gente. Ele quer saber em relação a pagar as crianças para fazer algum tipo de trabalho, se isso é viável ou se isso é errado. Olha, a gente tem que ter muito cuidado quando você trata esse assunto para que isso não vire um comércio, uma barganha.
né? O que pode estabelecer, e isso acontece em algumas escolas, tem criança que cria aí uma tabela. Se eu lavar a louça é X valor, se eu enxugar é outro valor. Isso já acontece em algumas escolas. Só que a gente precisa saber como administrar isso para que também ele não se torne aí um mini mercenário. Tudo que ele fizer em casa vai ter aí uma bonificação. Então, isso precisa ser trabalhado de uma forma muito clara. Então, meu filho, é o seguinte, você vai ajudar nas tarefas de casa, então eu vou estipular um valor e aí estipulo uma mesada para ele, né? Mas lembrando que ele sempre tem que entender que criança não trabalha, né? Então, isso é muito importante para que não, a gente, infelizmente, vive num país onde muitas crianças hoje estão trabalhando para receber um valor, até para ajudar as famílias, né? E a criança, ela tem que brincar e estudar. Agora, se ela ajuda em casa e a família acha por bem dá um determinado valor, então estipula isso como mesada e faz com que ele entenda que todos têm que participar no trabalho da casa, se não houver, claro, uma terceira pessoa, né, que ajude em casa. E através do nosso Facebook também, a gente tem a pergunta do Alessandro Pereira. Ele diz assim: boa tarde, tenho uma filha de 7 anos e gostaria de saber se já posso ensiná-la como lidar com o dinheiro e como economizar. Alessandro, é? Alessandro. Olha, Alessandro, ela está na idade perfeita, porque a gente indica que a partir dos 7 anos, a criança já pode receber mesada. Agora, faz assim, estipula um valor para ela, de acordo com os gastos que ela tenha mensalmente, e aí você já ensina para ela o seguinte: esse valor você vai usar 50% para as suas despesas e você vai separar uma parte para a realização dos seus sonhos. Conversa com ela, pergunta qual é o sonho dela, se é uma viagem, de repente um brinquedo, e aí verifica o preço direitinho e diz, ó, você vai também poupar parte desse valor que você recebe de mesada para a realização do teu sonho, porque isso já vai ajudá-la quando estiver trabalhando a saber administrar o dinheiro dela. E depende das crianças, se são muito sonhadoras ou não, né? O nosso diretor de TV está aqui no meu vídeo dizendo que a filha dele é muito sonhadora. Isso significa que ela vai precisar ser bastante organizada, né? Com certeza. E isso é muito bom. Quando a gente dá curso ou palestra, que eu normalmente pergunto qual é o seu sonho, muitas pessoas ficam meio que perdidas. Porque nós paramos de sonhar, vivemos o hoje, o agora. Se der, eu sonho. Mas o sonho, ele tem que ser, sim, uma prioridade, mesmo nesse momento de crise do país que a gente está vivendo. É um momento para você recriar, reinventar, criar novas possibilidades. Vera, muito obrigada pela sua participação, por ter tirado todas as nossas dúvidas, esclarecido. E aí agora eu vou deixar um espaço para você fazer suas considerações finais. Inclusive, se alguém está interessado na educação financeira e não tem, de repente, na escola, ou então é a primeira vez que está ouvindo sobre isso, como que pode encontrar? Então, eu que agradeço o convite, nos colocamos aí à disposição do programa e também de você, telespectador. Se na escola do teu filho, primo, sobrinho, de alguém da tua família ainda não tem educação financeira, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 3348-7800 ou ir diretamente lá na nossa unidade, que fica na Djalma Batista, no antigo prédio do TRT, na sala 35. Será um prazer receber todos vocês e também lá vocês têm aí a oportunidade de conhecer todo o nosso material. Bom, e para você que está em casa, eu quero te lembrar só mais uma vez que nós temos várias ferramentas para você entrar em contato com a gente, seja o nosso Facebook ou então a página lá do Conhecer também. Não esquece que algumas novidades estão chegando aqui no Conhecer e Aprender. A gente já está preparando vocês de casa para vocês prepararem o e-mail e o WhatsApp, porque em breve nós vamos ter como nos comunicar bem mais de pertinho. Pelo WhatsApp, ao vivo, durante o programa, enquanto eu estou aqui apresentando, você vai me mandando a sua pergunta, eu vou recebendo e a gente já vai esclarecendo. E também através do nosso e-mail, que aí você pode mandar uma sugestão de pauta, ou então um assunto que você gostaria de ver aqui no Conhecer, ou simplesmente um feedback do programa que já aconteceu. Não esquece também que você consegue rever o nosso programa aí pelo Facebook, o nosso programa de hoje mesmo, você consegue rever, fica salvo na nossa página, e que semana que vem eu já estou te esperando aqui mais uma vez na segunda-feira para a gente conversar mais um pouco sobre educação. Não esqueça também que quarta-feira o Durval está te esperando aqui para vocês continuarem esse bate-papo, e eu espero que você não deixe o Durval sozinho também, viu? Até segunda-feira, um beijo e ótima semana a todos vocês.